My dear brothers and sisters and friends, Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, coloco-me diante de vocês com humildade em espírito de oração. Quero falar sobre o poder de cura do perdão. Nas belas montanhas da Pensilvânia, um grupo devoto de cristãos leva uma vida simples, sem automóveis, eletricidade ou máquinas modernas. São trabalhadores e levam uma vida pacífica e tranquila, separados do mundo. A maioria de seu alimento provém de suas próprias fazendas. As mulheres costuram, tricotam e tecem suas roupas, que são recatadas e simples. Eles são conhecidos como o povo Amish. Um motorista de caminhão de leite de 32 anos morava com sua família na comunidade de Nickel Mines. Ele não era Amish, mas sua rota de trabalho passava por muitas fazendas leiteiras Amish, onde ele ficou conhecido como um leiteiro pacato. Em outubro passado, ele subitamente perdeu toda a razão e o controle. Em sua mente atormentada, culpou a Deus pela morte de seu primeiro filho e por algumas lembranças incertas. Invadiu uma escola Amish sem qualquer razão. Libertou os meninos e os adultos e amarrou as 10 meninas. Atirou nelas, matando 5 e ferindo 5. Depois tirou a própria vida. Essa violência chocante causou grande angústia entre os Amish, mas não havia raiva. Houve dor, mas não ódio. Seu perdão foi imediato. Coletivamente, eles começaram a procurar ajudar a família aflita do leiteiro. Quando a família do leiteiro se reuniu em casa no dia seguinte à tragédia, um vizinho Amish se aproximou, abraçou o pai do atirador morto e disse: "Perdoamos vocês." Os líderes Amish visitaram a esposa e os filhos do leiteiro e expressaram seu pesar e perdão e ofereceram ajuda e amor. Quase metade dos presentes no funeral do leiteiro era Amish. Por sua vez, os Amish convidaram a família do leiteiro para assistir ao funeral das meninas que foram mortas. Uma extraordinária paz se espalhou pela comunidade Amish, com sua fé dando-lhes amparo naquele momento de crise. Um residente local resumiu de modo muito eloquente as consequências daquela tragédia, dizendo: "Estávamos falando a mesma língua, não apenas inglês, mas a linguagem da solicitude, a linguagem da comunidade e a linguagem do serviço, e sim, a linguagem do perdão." Foi uma admirável manifestação da plena fé que eles tinham nos ensinamentos do Senhor no Sermão da Montanha. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. A família do leiteiro, que matou as 5 meninas, fez a seguinte declaração pública: "Para nossos amigos, vizinhos e comunidade local Amish, nossa família deseja que cada um de vocês saiba que estamos extremamente tocados por seu perdão, graça e misericórdia para conosco. Seu amor por nossa família ajudou a promover a cura de que tão desesperadamente precisávamos. As orações, flores, cartões e presentes que vocês nos deram tocaram nosso coração, a tal ponto que não há palavras para expressar. Sua compaixão estendeu-se além de nossa família, além de nossa comunidade e está mudando o nosso mundo. E agradecemos sinceramente por isso. Saibam que sentimos profundamente por tudo o que aconteceu.
estamos cheios de pesar por todos os nossos vizinhos Amish, a quem amamos e continuaremos a amar. Sabemos que ainda haverá muitos dias difíceis para todas as famílias que perderam algum ente querido. Por isso, continuamos a depositar nossa esperança e confiança em Deus, a fonte de todo consolo, enquanto todos procuramos reconstruir nossa vida. Como foi que toda a comunidade Amish conseguiu manifestar tamanho perdão? Foi devido à fé em Deus e à confiança na palavra dele, que já fazem parte de seu ser. Eles se consideram discípulos de Cristo e querem seguir seu exemplo. Ao saberem dessa tragédia, muitas pessoas enviaram dinheiro aos Amish para pagar as despesas do tratamento médico das 5 meninas sobreviventes e do sepultamento das 5 que foram mortas. Os Amish outra vez demonstraram ser discípulos de Cristo ao decidirem compartilhar parte desse dinheiro com a viúva do leiteiro e seus 3 filhos, porque eles também foram vítimas daquela terrível tragédia. O perdão nem sempre é instantâneo, como aconteceu com os Amish. Quando crianças inocentes são molestadas e mortas, a maioria de nós não pensa em primeiro lugar no perdão. Nossa reação natural é a raiva. Podemos até sentir-nos justificados por querer vingar-nos de alguém que maltrate ou prejudique a nós ou nossa família. O Dr. Sidney Simon, uma reconhecida autoridade sobre a aplicação prática dos valores, forneceu uma excelente definição do perdão que se aplica aos relacionamentos humanos. Perdoar é libertar-nos e fazer melhor o uso da energia que consumiríamos ao guardar rancor, ressentimentos e mágoas. É redescobrir as forças que sempre tivemos e redirecionar nossa capacidade ilimitada para compreender e aceitar as pessoas e a nós mesmos. A maioria de nós precisa de tempo para lidar com a dor e a perda. Podemos encontrar todo tipo de motivo para adiar o perdão. Um desses motivos é esperar que o ofensor se arrependa para depois perdoá-lo. Mas essa demora faz com que deixemos de usufruir a paz e a felicidade que poderíamos ter. A insensatez de reviver mágoas antigas não traz felicidade. Alguns guardam rancor por toda a vida, sem se dar conta de que ter a coragem de perdoar aqueles que nos ofenderam é saudável e terapêutico. O perdão vem mais prontamente quando, tal como os Amish, temos fé em Deus e confiamos em Sua palavra. Essa fé permite que as pessoas suportem o pior que a humanidade pode infligir. Também permite que as pessoas enxerguem além de si mesmas, mas o mais importante é que lhes permite perdoar. Todos sofremos ao passar por coisas que não parecem ter o menor sentido. Não podemos compreendê-las nem explicá-las. Talvez nunca venhamos a saber por que algumas coisas acontecem nesta vida. Só o Senhor conhece a razão de alguns de nossos sofrimentos. Mas, mesmo assim, essas coisas acontecem. Precisamos suportá-las. O presidente Howard W. Hunter disse: Deus sabe o que não sabemos e vê o que não vemos. O presidente Brigham Young expressou a profunda verdade de que ao menos parte de nosso sofrimento tem um propósito, quando disse: todas as calamidades que podem se abater sobre os seres mortais recairão sobre uns poucos, a fim de prepará-los para desfrutar a presença do Senhor. Toda a provação e experiência pelas quais vocês passaram são necessárias para a sua salvação. Se pudermos perdoar de coração aqueles que nos causaram dor e mágoa, passaremos a desfrutar de um grau mais elevado de autoestima e bem-estar.
Alguns estudos recentes mostram que as pessoas que são ensinadas a perdoar se tornam menos iradas, mais esperançosas, menos deprimidas, menos ansiosas e menos estressadas, o que leva a um maior bem-estar físico. Outro estudo concluiu que o perdão é uma dádiva libertadora que as pessoas podem dar a si mesmas. Em nossos dias, o Senhor admoestou: deveis perdoar uns aos outros. E depois tornou isso obrigatório ao dizer: eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Uma irmã que havia passado por um divórcio doloroso recebeu um sábio conselho de seu bispo: reserve um lugar em seu coração para o perdão, e quando ele chegar, receba-o de braços abertos. O perdão já estava no coração dos Amish. Isso já havia acontecido, porque é um elemento genuíno de sua religião. Seu exemplo de perdão é uma expressão sublime do amor cristão. Aqui em Salt Lake City, em 1985, o bispo Stephen Christensen, sem ter culpa disso, foi morto de modo cruel e sem sentido por uma bomba armada para tirar-lhe a vida. Ele deixou seus pais, Mac e John Christensen, a mulher Terry, e era pai de 4 filhos. Com o consentimento de seus pais, falarei do que eles aprenderam com essa experiência. Depois desse crime terrível, a imprensa passou a seguir os membros da família Christensen a toda parte. Em certa ocasião, essa intromissão da imprensa ofendeu a tal ponto um dos membros da família que Mac, o pai de Stephen, teve que segurá-lo. Mac então pensou: This thing will destroy my family isso vai destruir minha família if we don't forgive. se não perdoarmos. And hatred will never end. O veneno e o ódio nunca terão fim, We do not get it se não out of persistence. os eliminarmos de nós. Healing A cura and peace e a paz as the family cleansed. foram alcançadas quando a família tirou a raiva do coração e conseguiu perdoar o homem que tirara a vida de seu filho. We had 2 other tragedies. Recentemente tivemos 2 outras tragédias aqui em Utah que demonstraram a fé e o poder da cura do perdão. Gary Serran, cuja esposa e 2 filhos foram mortos na véspera de Natal, quando seu veículo foi abalroado por um caminhão, imediatamente expressou seu perdão e preocupação pelo motorista que supostamente estava bêbado. Em fevereiro passado, quando um carro bateu no veículo do bispo Christopher Williams, ele tomou a decisão de perdoar incondicionalmente o motorista que havia causado o acidente para que o processo de cura ocorresse sem entraves. What can we all learn from O que podemos aprender com experiências assim? We need to recognize Precisamos reconhecer angry feelings. os nossos sentimentos de raiva. É preciso humildade para isso. Mas se nos ajoelharmos e pedirmos ao Pai Celestial For a feeling of forgiveness que nos conceda a disposição de perdoar, Ele nos ajudará. O Senhor exige que perdoemos todos os homens para o nosso próprio bem, porque o ódio retarda o crescimento espiritual. Somente quando nos livramos do ódio e da amargura é que o Senhor pode consolar nosso coração, assim como o fez na comunidade Amish, na família Christensen, na família Serran e na família Williams. Evidentemente, a sociedade precisa ser protegida de criminosos contumazes, porque a misericórdia não pode roubar a justiça. Bispo Williams expressou esse conceito muito bem ao dizer: o perdão é uma fonte de poder, mas não nos livra das consequências. Quando sofremos uma tragédia, não devemos reagir buscando vingança pessoal, mas sim deixar que a justiça siga seu curso e depois esquecer. Não é fácil esquecer e tirar de nosso coração os ressentimentos que o afligem.
O Salvador ofereceu a todos nós uma paz preciosa por meio de sua expiação, mas só podemos alcançá-la se estivermos dispostos a eliminar os sentimentos negativos de raiva, rancor ou vingança. Para todos nós que perdoamos aqueles que transgrediram contra nós, mesmo aqueles que cometeram crimes graves, a expiação proporciona alguma paz e consolo. Lembremos que precisamos perdoar para ser perdoados, como diz a letra de um dos meus hinos favoritos. Perdoa teu próximo tal como gostarias de ser perdoado por mim. Creio do fundo da alma e do coração no poder de cura que podemos receber seguindo o conselho do Salvador de perdoar todos os homens, em nome de Jesus Cristo. Amém.